Donald Trump se recusou a aceitar a vitória de Joe Biden nas eleições norte-americanas, conforme foi anunciado no começo da tarde de 7/11 de 2020. E, em comunicado, prometeu tomar medidas legais para colocar em xeque o resultado do pleito. Todos nós sabemos o motivo de Joe Biden estar correndo para falsamente posar como vencedor e o motivo de a mídia aliada estar tentando tanto ajudá-lo, eles não querem que a verdade seja exposta, atacou Trump em comunicado divulgado pela sua equipe de imprensa. O republicano segue alegando fraudes no processo eleitoral, ainda que não tenha mostrado provas disso e não especificou que medidas legais tomará. Aqui, meus irmãos, como sempre, matéria da mídia, totalmente esquerdista, a mídia tem lado e deixando claro aqui para vocês que esquerda e direita são as faces da mesma moeda, mas, como eu disse a vocês, a esquerda corre em direção aos donos do mundo em alta velocidade, enquanto a direita vai mais devagar. E por isso que eu digo, entre o cão e a besta fera, 1000 vezes a direita. Então, no caso aqui de Donald Trump, ele está coberto de razão. Os índices de fraude são muito grandes. Teve lugares onde o Joe Biden teve 100% dos votos. Preste bem atenção, irmãos. 100% dos votos. Ninguém votou em outra pessoa, só nele. 100%. É um verdadeiro absurdo. A apuração dos votos sendo parada no meio da contagem, os caras, não, vamos dormir, depois a gente continua. E uma coisa que se segue, assim como no Brasil, pessoas mortas votando, né, pessoas que já morreram há tempos, dando o seu voto, inclusive pessoas com mais de 200 anos. Então, meu caro irmão, Donald Trump não está inventando aqui como sendo um mau perdedor, não. Ele tem muita razão no que ele fala. É claro que a mídia não vai passar isso para você, ela vai colocar isso aqui, ó, mesmo sem ter mostrado provas disso. Como é que ele vai mostrar? Leva-se tempo para reunir provas. O próprio cabo Daciolo tentou também aqui. Teve policiais que gravaram que, quando votava nas urnas eletrônicas aqui do Brasil, mostrava a imagem de outro candidato. E mesmo assim ninguém levou a sério, ninguém apurou e disse, não tem fraude não, e acabou. Somos nós mesmos que fornecemos o sistema e nós mesmos que verificamos. É um verdadeiro absurdo. E, infelizmente, embora nos Estados Unidos seja com a cédula, né, o voto em cédula, mas também acontece fraude. É fato. Você tendo a mídia ao seu lado, fica até mais fácil de fraudar com a cédula do que com o sistema. Continuando a matéria, meus irmãos, o simples fato é que essa eleição está longe de estar encerrada. Joe Biden não foi confirmado como vencedor de nenhum estado, muito menos dos estados altamente questionáveis, que terão recontagem obrigatória, acrescentou. Na Pensilvânia, por exemplo, nossos observadores legais foram impedidos de acesso para acompanhar o processo de contagem. Votos legais decidem quem é o presidente, não a imprensa. No começo da tarde, Donald Trump deixou a Casa Branca pela primeira vez desde o início da apuração. Ele foi jogar golfe. Nesse meio tempo, a imprensa norte-americana confirmou as projeções de vitória de Biden, que atingiu 273 votos no colégio eleitoral, 3 a mais do que o mínimo necessário para ser confirmado como novo presidente dos Estados Unidos. Em seguida, Nevada confirmou mais 6 votos para Biden, agora com 279. Segundo fontes ouvidas pela CNN, não há qualquer plano para Donald Trump convidar Biden para uma visita à Casa Branca nos próximos dias. Trump e sua equipe de advogados têm contestado o resultado das eleições, e o presidente chegou a se declarar vencedor e clamar no Twitter: parem a contagem. A apuração nos Estados Unidos segue em estados que podem ampliar a vantagem de Biden, Arizona e Geórgia, ambos com um democrata à frente por discreta margem. Aqui, meus caros irmãos, eu vou ler o comunicado na íntegra de Donald Trump. Todos nós sabemos o motivo de Joe Biden estar correndo para falsamente posar como vencedor. E o motivo de a mídia aliada estar tentando tanto ajudá-lo, eles não querem que a verdade seja exposta. O simples fato é que essa eleição está longe de estar encerrada. Joe Biden não foi confirmado como vencedor de nenhum estado, muito menos dos estados altamente questionáveis, que terão recontagem obrigatória. Na Pensilvânia, por exemplo, nossos observadores legais foram impedidos de acesso para acompanhar o processo de contagem. Votos legais decidem quem é o presidente, não a imprensa. Começando na segunda-feira, nossa campanha vai começar a trabalhar nosso caso na corte para garantir que as leis eleitorais sejam respeitadas completamente e que o vencedor por direito seja confirmado. O povo americano tem o direito a uma eleição honesta. Isso significa contar todas as cédulas e não contar nenhuma cédula ilegal. Essa é a única maneira de garantir ao público confiança total em nossa eleição. Segue chocante que a campanha de Biden se recuse a concordar com princípios básicos e queiram cédulas contadas, mesmo que sejam fraudulentas, manufaturadas ou enviadas por eleitores ilegíveis. Só um partido engajado em transgressões poderia manter injustamente observadores fora das salas de contagem e então lutar na corte para bloquear seus acessos. Então, o que Biden está escondendo? Eu não vou descansar enquanto o povo norte-americano não tem a contagem de votos que merece que a democracia demanda.
Os Estados Unidos não têm um órgão oficial que divulgue em tempo real os resultados das urnas, como o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, aqui no Brasil. Por isso é que as agências de notícias e veículos de comunicação como AFP, AP e Fox fazem extrapolações estatísticas e apontam os vencedores por estado. Bom, meus caros e queridos irmãos, o que a gente pode esperar aqui e ter certeza que assim será, é que muita água vai rolar aí. Eu tenho falado nos outros vídeos e você verá em vídeos que serão soltos depois desse, mas que já estão gravados. Eu dei prioridade a esse aqui por causa do resultado, porque infelizmente não deveria ser assim. O Brasil, que é um país verdadeiramente soberano, que tem todos os recursos aqui no seu próprio solo, é uma terra abençoada, tanto em energia, tanto em matérias-primas, como também em alimentos. Tudo que você plantar aqui dá em dobro do que em outros países, que é preciso gastar uma fortuna para ter a mesma produção. Então o Brasil é um país rico em tudo, sem contar que é a maior reserva de água doce do mundo, tem a maior floresta do mundo. O Brasil definitivamente é muito rico e deveria ser uma potência mundial, a potência mundial, em primeiro lugar, e não deveria estar nem aí, eu não deveria nem estar comentando sobre isso se fosse feito política aqui, como se deveria, se tivéssemos à frente um homem como o Dr. Enéas, que já tivesse acabado com a farra do sistema financeiro internacional no nosso país. Então eu não precisaria estar aqui conversando com vocês sobre isso, seria uma coisita de nada. Mas infelizmente, como o nosso sistema político todo aqui é de entreguismo, é de aceitar as normas que eles, o sistema internacional, comandado pelos donos do mundo, manda. Eu tenho que dizer para vocês, meus irmãos, que apertem o cinto. Muitas pessoas que têm canais como esse aqui, né, dizem que tem como esse daqui, e que estão aí para despertar vocês, na verdade estão alienando, dizendo que não interessa, é tudo a mesma coisa. Cara, tem que ser muito ignorante para não ver a diferença entre uma esquerda no poder e a direita. Ô Davi, mas as duas não seguem o sistema? Eu já repeti isso 1000 vezes, sim, seguem o sistema. Mas mais uma vez, eu uso o exemplo da estrada. A esquerda vai desesperada com os braços abertos, sem respeitar nada, atropelando todo mundo em direção aos donos do mundo. O importante para eles é mostrar serviço, deixar o país igual à época de Sodoma e Gomorra, com leis absurdas, proibindo inclusive o seu direito de falar, de ter sua opinião, censurando tudo. Quem esqueceu do PT querendo censurar as redes, dizendo não, tem que ver isso aí, tem que prender a pessoa, né? Eles falavam isso. E nos Estados Unidos, este Joe Biden, né, que foi eleito, ele já deixou claro que não vai fazer nenhum acordo com o Brasil, se não for feito na Amazônia o que eles querem. Ele fala da Amazônia como se eles fossem um dono, inclusive ele fala que o Brasil é o guardião da Amazônia, não dono. Nós somos apenas os guardiões. Já falou em dar uma mixaria para preservar a floresta, em vez de pegar essa mixaria e colocar as árvores lá no país dele que eles mesmos destruíram. Mas não, estão de olho na nossa Amazônia. Com essa banana que a gente tem hoje sentada na presidência aqui, que muda de opinião de uma hora para outra, é terrível. Então, meus irmãos, eu vou dar um conselho para vocês aqui, como se fosse para mim mesmo, como se fosse para minha mãe, como se fosse para meu filho, para as pessoas que fazem parte da minha família aqui de sangue. Irmãos, não façam dívida, evite fazer dívidas longas, economize o máximo que você puder, se prepare. Eu não estou dizendo para você entrar em pânico, tá certo? Não precisa disso, até porque nós servimos a um Deus que é muito maior do que tudo. Embora os donos do mundo achem que o Deus deles, Satanás a quem eles seguem, está no comando, está conseguindo sair vitorioso, na verdade eles estão sendo usados como meros servos que são. E na hora certa terão o destino final que foi planejado desde o começo. Mas até que isso aconteça, tudo é permitido por Deus. Então a minha vontade de fazer esse vídeo é passar esse recado para você, irmão. Prepare-se, porque os tempos difíceis vão vir. Tenha fé em Deus, porque nada de ruim vai te acontecer se você tiver fé. Mas que você deve estar preparado, e Deus sempre usa nós mesmos, pecadores, para nos alertar, para nos prevenir desse tipo de coisa. Então, pelo que eu estudo esses anos, quase 6 anos aí de canal, pelo cenário que está pronto, pelas declarações desse Joe Biden, eu torço para que Trump consiga ainda de alguma maneira reverter esse resultado. Sinceramente, eu torço para isso. O Trump, ele sabe que não tem como ele ir contra o próprio sistema, mas ele é aquele cara que vai mais devagar, sabe? Que vai contrariado, vai a serviço do sistema sim, assim como todos os outros. O sistema que os donos do mundo implementaram no mundo inteiro, só que vai num passo devagar. É a diferença dele pro Joe Biden. Esse vai correndo, esse vai desesperado. E ele vai fazer o possível para tomar tudo que é do Brasil e colocar a bandeira americana para mais do que já está americanizado o Brasil. E repito, com essa política entreguista que a gente tem, meus irmãos, o bicho vai pegar. Isso aqui, para nós brasileiros, mesmo que se trate de uma eleição lá nos Estados Unidos, é mais importante do que as eleições municipais. Você pode ter certeza disso. O que esse Joe Biden vai fazer, a gente vai sentir na economia. A situação realmente é difícil. Então, meus irmãos, o conselho que eu dou agora é esse. Não faça dívidas longas, economize o máximo que puder
e aqueles que tiverem condição se afastem realmente dos grandes centros, porque os donos do mundo vão implementar o caos, eles precisam implementar o caos para em seguida vir a ordem. E essa ordem ela tem que ser clamada pelas pessoas. Você já deve ter visto em filmes de terror, sempre eles dizem que o demônio não pode possuir ninguém se não for convidado. Você já deve ter ouvido isso. Tem um fundo de verdade nessa questão. Você vê que os donos do mundo, quando fazem os seus planos, as suas presepadas, tem sempre uma regra básica. Eles fazem com que a população deseje o que eles vão fazer. Então o caos tem que ser implementado. Os países devem quebrar, devem se endividar, perder as suas fontes de renda para que eles possam implementar. Então, meus irmãos, um homem precavido, ele vale por dois. A gente vai ficando por aqui, fiquem todos com Deus e que o nosso Senhor Jesus Cristo acompanhe e proteja cada um de vocês, sempre encarando o sobrenatural.